Vamos lá, agora chegou um momento bacana, agradecer aos patrocinadores que fazem parte do Security Talks e fazem parte da realização com sucesso desse evento. Então eu quero agradecer aqui ao apoio e patrocínio da Daha Technologies, Asabloy, Flint Furukawa, Maxtel, Idemia, Ogen, Quick Easy, Giga Mais, Safety Company, WeSafer, o apoio da ASIS, da BESE e da revista Segurança Eletrônica. E agora vamos dar início ao próximo painel, que vai ser um espetáculo. Convido todos para interagir com os nossos palestrantes. Então aqui eu vou chamar ao palco o mediador desse painel, Maurício Tchatcho, diretor da Avantia e CSO da Safety Company. Então, Mauricião, bem-vindo. Antônio Neves, gestor, executivo de prevenção e perdas e segurança corporativa da Rumo Logística. Custódio, gerente de segurança empresarial da Piracanjuba. Luiz Auleta, gerente executivo de segurança corporativa e inteligência. Uma salva de palmas. Painel de inteligência artificial para prevenção e perdas. Os especialistas, Maurício, é contigo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro, estou muito feliz de ver muita gente aqui nesse evento. Vocês não sabem o esforço que a gente tem para realizar esse evento com personalidades, com pessoas do mercado, para a gente gerar conteúdo. Nosso objetivo aqui é geração de conteúdo e eu acredito que a gente está cumprindo isso da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, obrigado pelo comparecimento. Agradecer meus amigos, né? Acho que eu não posso considerar parceiros, são amigos de mercado que vão dividir aqui com a gente informações para a gente engrandecer mais o nosso dia a dia, o nosso portfólio e tudo mais. O painel anterior, parabéns, Coronel, foi muito enriquecedor no sentido de informações e a gente vai continuar com essa parte de análise inteligência artificial, né? E aqui a gente já vou gerar aqui algumas perguntas para o nosso time, né? Para o Neves, para o Auleta e para o Custódio, né? E vamos já partir para uma aqui que foi desenhada aqui, tá? Não, eu vou devagar aqui, fica tranquilo. Quais são os principais tipos de dados que as empresas devem coletar para maximizar a eficácia dos algoritmos de machine learning na detecção de fraudes? Então, nós estamos falando aqui de fraudes. Tem um microfone aí do lado. Bom, primeiramente quero agradecer o convite a toda a equipe da Avantia, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado a todos pela presença também. Bom, primeiramente só para me apresentar, para quem não me conhece, eu já passei pela logística, prestação de serviço. Meu último grande desafio foi na área de saúde, estando aí à frente da maior empresa de saúde do mundo, numa operação bem grande aqui no Brasil e durante a pandemia, né? E foi lá que eu já vi na prática como que a inteligência como um todo, não só artificial, eu vou falar da artificial, óbvio que é o assunto, mas como a inteligência como um todo fez diferença e faz diferença na operação. E a operação de hospital, não sei se vocês conhecem, mas ela acaba pegando todas as nuances de segurança, porque você tem os cuidados patrimonial com as unidades, você tem os cuidados com os medicamentos, que já entra um pouco na parte de prevenção de perdas dentro das farmácias, você tem a parte logística, que entra no supply do transporte desses medicamentos, você tem a proteção executiva dos executivos da empresa, você tem o SOC, enfim, e etc., não vou me alongar. Então foi uma experiência rica e durante a pandemia, e ali a gente conseguiu algumas provas de conceito ali, algumas experiências voltadas já para essa tecnologia voltada a IA. E aqui eu faço, já antes de responder a pergunta, uma provocação sutil do seguinte, né? E aí? Analítico e IA são coisas iguais? São coisas diferentes? Quando eu falo de câmera com analítico, eu estou falando de inteligência artificial?
a gente confunde muito esses assuntos e é até natural entender que eles se misturam, tá? Mas são coisas diferentes. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né, pessoal? Então, agora respondendo a pergunta sobre os dados, não adianta você ter uma operação mega estruturada se você não começar pelo básico, que é a qualidade dos dados. E não só a qualidade, mas a proteção e o armazenamento desses dados. Trazendo para mim a última realidade, que no caso foi na área de saúde, fica um pouquinho mais sensível, porque a gente está lidando com dados de pessoas vulneráveis, né, que são os pacientes. Então, imagina o impacto que você tem de um descuidado desses dados sensíveis caindo na mão de pessoas com intenções ali não muito éticas. Isso acontece o tempo todo. E aí vem o uso da inteligência artificial, tanto para quem quer, de alguma forma, causar um risco, ou até uma fraude, ou até, vou falar daqui a pouquinho também sobre deepfake, que é um termo que está sendo muito usado também já com inteligência artificial, mas também para quem está do lado da empresa na questão de proteção, que é o nosso caso, os profissionais de segurança corporativa. Como lidar com isso? É uma coisa que ainda está muito no começo, como lidar. A inteligência artificial, como muito bem falaram aqui antes, ela já não é de hoje. Só que ela começou a evoluir de uma forma muito acelerada nos 2 últimos anos, digamos assim. Agora, quando a gente leva esse assunto para a segurança corporativa, principalmente falando de contra-inteligência, contra esse tipo de tecnologia, isso ainda está muito no começo. E é um ponto de atenção que nós, como profissionais, seja tomador de decisão, ou seja você prestador de serviço, a gente tem que ter uma atenção legal para isso aí. Tá? Então, respondendo a pergunta, a qualidade dos dados, como proteger esses dados, a coleta deles, através das ferramentas que hoje a gente já conhece, já falaram muito bem aí no painel anterior, não vou repetir. E, para finalizar, que eu também gosto de falar muito, eu acho que o nosso amigo André foi bem cirúrgico no painel dele, quando ele disse que não adianta você olhar para a segurança pensando só na segurança. Se você quer fazer a diferença dentro de qualquer empresa, seja você um tomador de decisão, ou seja você até um prestador de serviço, oferecendo o seu serviço para aquela empresa, você tem que pensar na empresa como um todo. Soluções que podem, sim, começar pela segurança, mas elas permeiam por todas as áreas, fazendo com que isso, inclusive, traga a segurança não mais, como a gente sempre foi visto, e eu falo isso em todas, às vezes eu sou até meio provocativo, mas eu gosto, porque eu sempre falo, segurança é só uma área de apoio, segurança é só custo, Não. Se você souber usar a segurança da forma correta, premiando por todas as áreas, a segurança ela é vista na empresa como uma área estratégica. E ela tem esse espaço. Ela tem que ter esse espaço. Ela tem que sentar na mesa de quem decide. Ela tem que estar junto com os C-levels da empresa. É impossível? Não, não é. E aqui a gente tem provas aqui de que isso não é impossível. Obrigado. Bom, obrigado, Maurício, pelo convite. Parabéns à Avantia. Mais um ano de sucesso aqui nesse evento que já é um marco na história da segurança. E obrigado a todos que estão nos acompanhando, estão nos prestigiando aqui. Muito me honra estar aqui, né? As agendas de todos são muito complicadas e nessa área ainda que quase não dá problema, né? E a gente está aqui, né? Afinando o machado, né? Exatamente isso. Bom, para quem não me conhece, eu sou Antônio Neves, tenho uma carreira na área de segurança, já há um pouquinho, há uns 20 anos, né? Não gosto de falar muito, tá? Há uns 20 anos, venho do Exército Brasileiro e passei por grandes companhias, a última, Heineken, agora na Rumo, uma empresa que pulsa e move o nosso Brasil através dos trilhos. Uma empresa ferroviária que encanta a gente e lá a gente tem aplicado muito o processo de prevenção de perdas. Prevenção de perdas, porque quando a gente fala de perdas na ferrovia, a gente está falando em impactar a balança comercial brasileira. Hoje a gente opera com mais ou menos de 30% a 33% de todo o agronegócio do Brasil escoando nas ferrovias. Então, perder a capacidade da circulação, perder o próprio produto transportado, os commodities agrícolas, representa um ligeiro ou um grande impacto, como vimos, na balança comercial desse país. Isso me une a propósito, né? A propósito de vida, a propósito de país, a um outro patamar. E quando a gente fala de prevenção de perdas, com esse propósito, o cenário muda, o play muda. E aí você me fala de quais são os setores, que dados são relevantes. E eu parto do princípio que a gente olha o que é comportamento. Se a prevenção de perdas aplicada, ela parte do pressuposto de uma predição. E você muito bem colocou, quando você falou de inteligência artificial versus analíticos, né? O analítico, para mim, se resume naquela condição que deu ruim, e aí o sistema falou, olha, deu ruim, né? E tem muitos colegas
talvez por conhecer menos, ou talvez por não se debruçar o assunto, ou por talvez a área de suprimentos ser o decisor final do processo que a área especialista está tocando, às vezes é isso, ele vai lá e compra uma coisa por outra. E alguns colegas, algumas empresas, aproveitam para vender analíticos pelo ticket da inteligência artificial, né? Ficou a dica agora, né? Ficou a dica. E são coisas completamente distintas. Mas olhando o lado da predição, e a predição, a gente parte do pressuposto do comportamento humano, e a inteligência artificial vem para nos trazer essa condição. A gente tem, através da inteligência artificial, aprendendo a todo instante, avaliando o comportamento humano, e ela trazendo para a gente quais são os dados necessários. Agora, um ponto que muito se fala, pessoas falam assim, eu acho importante ter o CPF, a imagem, o comportamento, o movimento. Tudo isso faz um contexto de dados sensíveis para a área para a atividade de inteligência artificial. Agora, o que a gente não está discutindo aqui é quais são os efeitos da aplicação da inteligência artificial. Ainda está muito... Você falou, a gente está começando, acho que a gente nem começou ainda a discutir a contraproteção, talvez, eu falo a gente, grande parte aqui do Brasil, né? Porque se a gente chamar o REM lá, o REM já deve estar anos-luz à frente, né? Porque é inteligência contra inteligência a todo instante, né? E essa é a beleza da inteligência artificial, é a gente potencializar os nossos resultados através do comportamento das nossas operações, com as métricas do nosso negócio. Agora, quais são os dados que a nossa métrica de negócio gera? Isso é muito particular de cada um. Eu poderia dizer vários da minha operação que eu estou à frente, mas que não conecto com nenhum dado das operações seguintes. E eu acho que essa é a aplicação que a inteligência artificial faz, é esse divisor de água. E não a gente olhar a inteligência artificial de uma maneira como um bicho-papão. Certo? Acho que sobrou pouca coisa para falar, né? Você sempre tem muita coisa para falar. Você é um mestre, cara. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, Maurício. Obrigado pelo convite. Você, a Karen, todo o time da Avantia. Aos colegas que estão aqui, que eu tenho admiração e respeito e ter a oportunidade de estar junto de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Custódio. O ano que vem eu completo 30 anos, né, nesse segmento, nessa caminhada entre público e privado, né? Ministério da Defesa, prestando serviço na Suzano, consultoria internacional. E há mais ou menos 8 anos na frente do Grupo Piracanjuba, indústria de alimento lácteo. Para responder diretamente o que você está perguntando e complementando o que eles estão falando, se a gente pensar prevenção de perdas como o foco em processos, no ramo de alimento a gente tem Food Defense, né, que está ligado muito à ação fraudulenta, ideológica, e o Food Fraud, que são as ações com algum ganho financeiro. Esses programas já nos dão todas as diretrizes que a gente precisa para a gente fazer a aplicabilidade de IA ou de analítico e outras coisas, dentro de comportamento e outras coisas que podem nos ajudar. Então, a gente pega essa onda que a companhia entende que gera valor e a gente se aproxima do stakeholder para a gente poder entregar. Então, respondendo aqui, entendo que a gente tem que ter foco na conformidade, que faz muita diferença, principalmente na indústria. Legal. Eu fico muito feliz porque o primeiro Security Talks, que foi, acho que em 2017, que foi colocado aí, eu percebia os profissionais que tinham do outro lado, que eu me considero um fornecedor, mas como se elevou o nível do profissional de segurança. Então, primeiro, parabéns para vocês, porque é muito legal ver isso, porque você tem 30, eu tenho 36 anos nessa área, eu já vi muita coisa também. E essa visão de negócios que a segurança tem que ter é muito importante. Não é a visão de segurança, é a visão do negócio, da continuidade do negócio. Então, você tem que ter realmente informações para tomar decisão. Essa a máxima aí que eu acho que tem tudo a ver. Seguindo aqui nas perguntas, né? Quais são os maiores obstáculos que as empresas enfrentam para integrar a inteligência artificial em suas operações logísticas e industriais? O medo.
É um cenário do desconhecido, né? E aí você começa a esbarrar na área jurídica, na área de TI, na área de desenvolvimento, e virou um pouco de conceito modismo, inteligência artificial, mas sem aplicação de fato de natureza prática. E aí eu traduzo isso em medo. E com medo de avançar, com medo de provar e com medo de dar o próximo passo, não se aplica. E quem perde é o negócio. A gente, às vezes, tem algumas barreiras internas, agora trazendo de forma mais prática, como é que isso vai se comportar num cenário que a gente desconhece. E trabalhar num cenário que desconhece é a prática do risco. É você flertar com risco. E está tudo bem, desde que você meça, controle e cheque. O ponto é que as pessoas querem a solução toda pronta. E nenhuma solução vai estar pronta para o teu negócio imediatamente. Você tem que arriscar, testar, checar e ver se deu certo. E talvez voltar um passo atrás e não deu certo. Mas muitas vezes dá certo. A grande parte do tempo dá certo. Porque as empresas avançam. Quando não dá certo, alguma etapa faltou. E eu falo isso com muita tranquilidade, de processos que já estão mais maduros e estão avançando, e a gente vê indicadores que, potencializado pela inteligência artificial, você conhece minha operação, Maurício? Conhece, ajuda, faz parte, e é um grande parceiro. Você vê os indicadores mudando muito rapidamente, que um time que, por mais seja de alta performance, por mais seja excelente no que faz, sem a parte técnica, sem a parte da inteligência, não potencializa o resultado. Acho que a barreira é essa, é a gente dar o próximo passo, arriscar, mas medindo o controle de danos. Bom, não é uma ciência exata, né? O desafio é grande. Acho que primeiro o executivo, a alta direção da companhia, ela tem que comprar esse projeto, né? E por isso eu falo muito em pegar a onda do que já gera valor dentro da companhia. Então, eu entendo muito isso. Segundo, todo o time está preparado. Então, ter viés de negócio, executivo entender do negócio para poder, quem assina o cheque, entender que a gente está gerando valor e que você tem uma estrutura mínima para poder fazer essa aplicabilidade, né? Porque a gente entende que tem prazo, né, para você assumir mais responsabilidades, mais entregas e, de alguma forma, tentar reduzir custo. Eu acho que é difícil o executivo, com esse viés, ele te dizer não, né? E você ter dentro da sua estrutura um centro de controle que olha para riscos de maneira horizontal na empresa e outra olhando a operação, né? Se a gente entender aqui na palestra anterior, né, uma aula aqui que o comandante deu aqui falando que não dá para olhar tudo. Então, acho que essas são as principais barreiras que o nosso negócio enfrenta, não sendo uma área de obrigatoriedade, né? Pelo menos na indústria, como é meio ambiente, segurança do trabalho, né? E outras áreas que têm a sua obrigatoriedade legal, a gente tem que provar valor todo dia. Bom, vamos lá. Você falou do medo, né? E eu concordo. E eu vou até fazer uma análise rápida também por causa do nosso tempo. Quando lançou o carro, tinham medo do carro. Aí a Volvo lançou o cinto de 3 pontos, porque falou que o carro ia causar acidente, morte e tal, aí inventou o cinto de 3 pontos, depois vieram as leis de trânsito e tal. Hoje, todo mundo tem carro. É indispensável para a nossa vida. Quando lançou a internet, quando lançou o Google, as pessoas vão ficar preguiçosas, porque vão começar a pesquisar tudo no Google e tal. Conclusão, hoje todo mundo usa o Google. E aí eu poderia me estender até amanhã de exemplos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: inteligência artificial. Tem muita gente falando, chat GPT, pô, o pessoal vai ficar preguiçoso, tal. Não adianta remar contra a maré. Quem fala o seguinte, mas será que seremos substituídos pela tecnologia? Será que eu vou perder meu emprego para o chat GPT? Eu costumo dizer o seguinte, você não vai perder o teu emprego para IA. Você vai perder o teu emprego para quem sabe usar IA. Ainda tem a pessoa que sabe usar a tecnologia. Então, enquanto você ficar batendo contra a ponta da faca, você não vai evoluir. Respondendo à pergunta, qual que eu acho que é um dos maiores desafios hoje, é porque muita gente desconhece ainda. É o medo do desconhecido, que é o que o Neves falou. Então, assim, eu quero aplicar inteligência artificial nos meus processos. Tá, mas o que é a inteligência artificial? Como que eu aplico isso? Se nem a área que está pedindo isso sabe, se nem o pessoal que está abrindo bid sabe, se nem o prestador, às vezes, me perdoe, mas é a realidade, às vezes sabe, então como é que você vai conseguir? Então falta... mas ainda está no começo. Cara, não está no começo.
Isso aí já vem, acho que não lembro quem falou, mas isso já vem de tempos. É que agora começou, acho que a pandemia também acelerou o processo de evolução desse tipo de tecnologia, mas não está no começo. Eu vou trazer um caso prático, por causa do tempo, e eu acho que casos práticos a galera gosta. Isso eu ia Pode pedir ser? para vocês um caso prático. Legal. Então vamos trazer um caso prático recente do ambiente hospitalar, que era onde eu atuava. A gente está falando aqui, por exemplo, quando a gente fala de fraude, evoluiu a fraude. Antes era comum uma pessoa receber uma ligação, por exemplo, ou um link falso no WhatsApp, que ela clicava naquele link, ela ia para uma página que coletava os dados dela, isso aí todo mundo sabe. Agora a gente está falando de deepfake. Agora a gente está falando de um paciente que recebe uma videochamada de um médico que existe, mas que ali não é ele, é uma inteligência artificial, com a voz dele, falando igual a ele, e pedindo para esse paciente que, olha, o seu convênio não cobre tal e tal procedimento, você poderia, por favor, não sei o quê. E convencendo isso. E o paciente lá vendo e fala, não, é o médico vestido com jaleco, com a voz do médico, então eu vou fazer o que ele está me pedindo. Você percebe qual que é a diferença do nível de fraude que a gente está enfrentando falando de inteligência? Porque isso é inteligência artificial. Isso é inteligência artificial. A gente está falando de uma pessoa que existe com a voz. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas vocês devem saber. Senão, eu recomendo para que vocês pesquisem, porque hoje, com o celular, você consegue toda a informação que você quiser, é só você querer pesquisar. Você tem aplicativo que basta pegar a voz do Neves por 30 segundos, eu já consigo replicar o Neves falando o que eu quiser com a voz dele. Vocês já devem ter visto isso. Se não viram, por favor, pesquisem. Tá? E eu não preciso gravar o Neves. Olha que interessante, eu não preciso. Tá bom, eu não preciso gravar nenhum deles aqui, eu não preciso me gravar. Eu posso simplesmente acessar as redes sociais do Neves, ver um vídeo que ele fala bem, ou pegar aqui uma gravação de algum podcast que ele fez, eu boto o aplicativo para gravar a voz dele, pum, peguei. Pronto, já tem a voz do Neves. Eu pego isso, transformo num áudio, mando para algum familiar dele pedindo dinheiro, está feita a fraude. Simples assim. Isso é inteligência artificial. Qualquer um consegue fazer isso? Qualquer um consegue fazer isso. Inclusive, uma quadrilha foi descoberta em São Paulo, não sei se vocês viram essa notícia, e o chefe da quadrilha que fazia esse tipo de golpe, tinha bastante tempo de casa. Ele tinha 13 anos de idade. Nós estamos perdendo para a juventude, tá? Por causa da nossa resistência. Porque tem moleque aí de... Desculpa o linguajar, às vezes eu me empolgo, mas tem moleque aí de 12, 13, 15 anos que sabe fazer muito já com inteligência artificial, enquanto a gente ainda está naquela de, ai, mas será que não? Ai. Eu falei que ia ser provocativo, né? Então, e trazendo um caso real rápido, já trouxe, né? Que é esse aí das fraudes de como acontecem no hospital, por exemplo. Agora, trazendo para o lado do comportamento, que eu concordo que você comentou, fazer da inteligência artificial, usar o lado bom dela, que é a parte de análise comportamental, bem rápido, tá, gente? Bodycam. Fizemos uma POC legal lá no hospital, onde dentro de um hospital vocês devem entender que é um local susceptível a conflito, a discussões, porque as pessoas estão emocionalmente abaladas. E esse era um dos nossos principais gaps lá. E a segurança atuava no gerenciamento de conflitos. Não só na parte patrimonial e câmera, mas também no gerenciamento de conflitos. Solução rápida que a gente integrou com um pouquinho de comportamento. Bodycam. Tá? No nosso vigilante, na verdade a gente não chama de vigilante, mas enfim, no nosso profissional de segurança do hospital, toda vez que iniciava uma discussão, iniciava uma coisa, ele ia lá, ele gravava o analítico com comportamento para te dar a ideia se aquela discussão ela tem potencial para virar um conflito, por exemplo, físico, que é uma coisa que dentro do hospital tem um impacto gigantesco, porque vai para a mídia, enfim, um monte de coisa. Então a gente começou a implementar isso. Foi uma solução de segurança, mas que impacta em todas as áreas da empresa, principalmente qualidade, porque quando a pessoa vai para um hospital, ela é mal atendida, ou ela discute, ou ela presencia uma cena de agressão, tudo isso influencia na qualidade do serviço que está sendo prestado, que depois vai respingar na avaliação do cliente e vai trazer resultado financeiro negativo para a empresa. Então a segurança veio com essa solução que é simples, é uma bodycam, só que com o adicional do comportamento, dessas tecnologias, que aí sim a gente está falando de uma coisa um pouco mais voltada para a inteligência. Desculpa ter me alongado. Passa para o jogo. A gente já comentou sobre, né, a segunda questão que você falou sobre as barreiras, já foi falado, é isso? Os exemplos de aplicação, eles são alguns, a gente estava discutindo, inclusive, lá, dentro da indústria sobre o ouro, né, que é a nossa matéria-prima, né, onde o custo é muito elevado
A gente está percorrendo aonde que essa matéria-prima passa e onde há os desperdícios, né? Onde tem a questão de processos de perda dentro da empresa. Isso é um trabalho que está sendo caminhado com outras áreas e suportado, né? Não é uma coisa que a gente entende ainda que está totalmente solidificado na companhia. A gente está usando outras experiências que a gente tem com as áreas de tecnologia, que já implantou Salesforce com a questão dos clientes e a área comercial, ou para a área logística, para a torre de controle para pedidos e NFs. A gente está pegando um pouco da experiência que eles adquiriram para a gente, através dos nossos centros de controle, que isso seja um upgrade para a gente poder aumentar as nossas entregas, olhando sempre aquilo que eu disse para vocês com a questão da conformidade, focando na questão da matéria-prima. A gente entende que o retorno, o ROI, praticamente é imediato, olhando nessa frente. O pessoal me apertou aqui com 40 segundos, mas vou ser rápido. Eu tenho um crédito? Obrigado. Vou lembrar disso. Pessoal, hoje eu estou à frente de uma operação ferroviária que é muito nervosa. Ela é crítica, ela é a maior operação ferroviária desse país aqui. E a gente está construindo uma plataforma de predição de comportamentos com base em IA, onde junta informações como temperatura, maquinista, composição, local, mancha criminal nossa, mancha criminal do Estado, stakeholders, para não chamar de criminosos, né? É bonito falar isso. Aí a gente está colocando tudo isso na mesma base, de forma que o que a gente está construindo em plataforma, ela já está trazendo resultados para a gente, antecipando possíveis condições de ataques, possíveis condições de acidentes ou até potenciais de desastre ferroviário. E sabendo que o comportamento se repete e você quebrando um comportamento desse, você vai mudar o efeito causa-raiz, a gente está começando a já colher esse tipo de situação. A gente saiu de um patamar de 2023 para 2024 com uma redução de 78% de ataques ferroviários. Isso é muita coisa no cenário Brasil. E eu não estou nem falando de grana, eu estou falando de 1 para 1. Se a gente for olhar o que isso impacta em descarga de porto, se a gente for olhar o que isso impacta em produtividade de toda a cadeia ferroviária, e até não porque falar do multimodal, quando você fala de navio e rodoviário, essa cifra possivelmente encoste em bilhões. E isso é aplicação que ainda não está finalizada, mas que está sendo construída e a gente já está recebendo essa entrega da aplicação da inteligência artificial. Conversas como essa, de reuniões como essa, que nos provocam e faz a gente pensar um pouco fora da garrafa, como era na minha antiga experiência. Muito obrigado, Maurício. Opa! Muito bom. Agora a gente vai dar início às perguntas e respostas aqui da plateia, da audiência. Então, Neves, já aproveita que você está com o microfone. Essa daqui é para ti. Agradeço a Rubenita, da Cofco International. Como levar para o C-Level que security é parte estratégica do negócio e não somente ficar de forma preditiva e corretiva. De que forma que a gente consegue levar os investimentos, principalmente em inteligência artificial, de forma reativa e estratégia junto ao board do C-Level. A Rubenita é uma querida, depois quero dar um abraço nela, não a vi aqui no café. A gente tem uma operação que se confunde lá no Porto de Santos. Porto de Santos, hoje Baixada Santista passa um cenário muito desafiador e bastante difícil. Mas foi fácil, essa foi fácil. Nos primeiros 6 meses foi um pouco difícil do C-Level acreditar. Era um maluco acreditando com muito propósito, e achando que ia mudar todo o panorama da empresa, como de fato mudamos, da forma de atuar. No terceiro trimestre foi fácil, porque começou a dar resultado. E hoje, a área de segurança ela senta à mesa no board da companhia, claro que com agendas específicas, e com 78% de redução de ataque, com alguns milhares de dinheiro na mesa, a conversa ficou muito fácil. A dificuldade é você passar o primeiro nível, passar o primeiro obstáculo e fazer com que o C-Level acredite.
mas com a reputação que esse mercado tem, com a reputação que um bom profissional tem e com a diferença que resultados práticos... tem vários exemplos aqui, o C-Level acredita. E aí o próximo passo é fácil. E o resultado vem, e aí vira uma bola de neve. É o que a gente está vivendo hoje, Tiago. Muito bom. Agora tem uma pergunta para ti, Custódio. Mas... Se permite eu complementar o que o mestre Neves está falando aqui, é prevenir perdas e contribuir com o continuidade do negócio. Falo para ela que essa é a resposta. Muito bom, muito bom. Agora uma para ti. Aproveita, Custódio. Vamos lá. Eles me ajudam aqui. Estatística preditiva seria baseado em um processo seria um processo estatístico complementando a pergunta aqui. A estatística preditiva seria baseado em um processo de gestão? Essa é a pergunta do Fernando, o Tarcísio, engenheiro da CPTM. Eu acho que é a parte fundamental, né? Sem dados e fatos, nada a gente consegue fazer. É aquela fase célebre que a gente ouve, né? Que os executivos querem um papel com cores e dados, né? E número. Então, concordo muito e esse é o caminho. Boa, boa. Então, uma pergunta aqui para o Luiz Auleta. Vamos lá. Prevenção de perdas. Temos que lidar com baixo apetite ao risco dos executivos e aumento da diversidade das ameaças. Então, de que forma que a gente consegue transpor isso de forma mais inteligente em projetos, em eficiência, em dados? O primeiro ponto é baixa o quê? Prevenção de perdas. Temos que lidar do baixo apetite ao risco aos executivos. Isso falando do C-Level, né, do alto executivo. Isso. Bom, parte dessa resposta, eu acho que estava no painel anterior, se eu não me engano foi o André que comentou, e eu repeti no começo aqui da minha fala, que é você trazer a solução não só para a segurança, mas uma solução que caiba para os outros departamentos. Isso diminui a resistência dentro da empresa, esse é um ponto. Agora, tem um termo que poucos falam, e que ele tem que ser falado, que a gente fala muito na segurança de mitigar riscos, né? Isso é normal a gente escutar falar. Pouco se fala em assumir riscos. Aí vocês podem até falar, que isso, que história é essa de assumir riscos com um profissional de segurança? Calma. Eu me refiro a assumir riscos com o C-Level ou com a empresa quando você sabe que aquela solução é necessária. Às vezes é uma solução que nem tem custo. Às vezes a gente está falando de processos. A gente está falando de gestão. Isso não tem custo. Isso basta a tua expertise, basta a tua capacidade de convencimento com o C-Level, com quem toma a decisão, e basta, obviamente, se você tiver um apoio assertivo, isso potencializa e acelera o processo. Mas eu acho que, além disso, só vai conseguir ter aderência dentro da empresa quando você passar a ver a segurança como um todo e não só a segurança como um departamento ali onde tem um SOC com a porta fechada, com uma caveira na porta dizendo não entre. Dados sigilosos, não entre. Não, existem dados sigilosos na segurança? Lógico. E a gente tem que ter esse cuidado. Isso aí, aqui estamos todos entre especialistas, não vou ficar chovendo no molhado. Mas existe o outro lado. Se você quer trazer uma solução e essa solução tem custo e você precisa de convencimento para que a empresa aceite, você tem que ser mais vendedor ou mais especialista de segurança? Você tem que ser mais vendedor. Sim. E como que você consegue ser um vendedor dentro da empresa? Convencendo as outras áreas. Mas se você trabalha numa empresa de logística, numa empresa hospitalar, e o RH não sabe o que você faz, e essa é uma realidade, tá? Muita empresa aí, profissional de segurança, se for no RH e perguntar, jogo rápido agora, fala aí, quais são as 3 principais funções que o nosso time de segurança faz aqui na empresa? O RH vai olhar e vai falar, câmera. Estou mentindo? Então, assim, eu acho que o começo é esse. A tua empresa sabe o que você faz? Ou só teu chefe, ou só teu departamento? O RH sabe o que você faz? A logística, dependendo de qual for a tua atuação, a logística, o suprimento sabe o que você faz? Ou ele só te procura na hora que vai abrir um bid? Tá, mas ele sabe o que você oferece? Quais são suas soluções? Então, eu refletiria um pouco sobre isso. Todas as minhas experiências e de amigos que eu converso, network que a gente faz bastante em eventos e conversas, todos eles batem nesse mesmo ponto. Quando você converge uma solução, não só para a segurança, e quando você permeia entre as áreas, que as áreas sabem o que a segurança faz dentro da empresa, as aprovações elas vêm um pouco mais fácil. É rápido e fácil? Não, mas a resistência cai um pouco, tende a cair pelo menos. Boa. Vamos lá, Maurício. Não, é só para ajudar a discussão e respondendo também
a pergunta dela, o profissional de segurança hoje, o profissional ele sempre fez parte do negócio. E quando for discutir com o C-Level, ele tem que levar resultado e melhoria de processo. Resultado e melhoria de processo, seja ele qual for. Em cima disso, o C-Level vai entender que você está pensando na operação do processo, no resultado e na melhoria de processo. Essas duas palavras, elas soam muito bem para a alta gestão, porque é isso que eles estão procurando o dia todo, resultado e melhoria de processo. Muito bom. Isso complementa a pergunta do Fernando Sock, da Performance Lab, como que trata a comunicação dos métodos e estatística preventiva e a inteligência artificial, né? Então, se vocês quiserem complementar... Quem perguntou? Fernando Sock, ele da quer um Performance merchan, Lab. é isso? Eu acho que foi isso que ele quer. Ele quer um merchan, né? Sem sistema não dá para fazer nada, né? Sem sistema não se avança. E eu vou usar o próprio exemplo que me permite fazer um parênteses aqui, um pouco do que a gente vem recebendo, né? A gente tem várias aplicações, o Safer é uma, o Performance Lab é outra, e a gente vê esse avanço dentro da camada de sistema convergindo para que a gente dê esse avanço, para que a gente consiga trabalhar em conjunto e transformando dados, né? Transformando informações isoladas em dados e dados em inteligência operacional. E a inteligência operacional vai para a camada da IA, né? Da inteligência artificial aplicada. Mas sem sistema, sem essa conexão, sem a conexão do campo para o poder decisório, para quem tem para o estrategista da função, da atividade, não vai fluir. Não espera um Excel para resolver isso. Não vai funcionar. Você precisa de sistema, você precisa de estrutura, você precisa de pessoas boas. A gente tem que jogar com a camisa 10 todo o tempo. Tem que ter gente boa. Gente ruim atrapalha o que você vai fazer. E eu sou fanático por ter gente boa e ter sistema e inovação. Então, aí o resultado vem, a coisa acontece. Mas sem sistema, sendo muito objetivo, não avança. Muito bom. Agora eu gostaria de chamar aqui ao palco o Eduardo Ferreira Lima, sócio-diretor da Avantia, vai dar um recado para as senhoras e senhores, que a gente vai encerrar aqui. Então, Eduardo, por gentileza. Bom dia, gente. Prazer muito grande estar aqui. É um recado rápido que nós vamos agora para o coffee break. Mas para dar uma notícia, isso já saiu na mídia, mas nem todo mundo pode estar sabendo. A Avantia tem um novo sócio. Recentemente nós fomos investidos por um fundo de private equity chamado Crescera. Crescera é um dos grandes fundos brasileiros. Tem sobre gestão aí perto de 4,5 bi de reais. Investe em várias empresas conhecidas, várias empresas grandes, e nós estamos a felicidade aí, né, de estar agora contando com a Crescera aí no nosso quadro societário. Então, o nosso objetivo é nos tornarmos não só a melhor empresa do setor, mas também a maior, e em breve estarmos listados na Bolsa. Então, eu queria convidar aqui o CEO da Crescera, Daniel Borg, né, para apresentar ele a vocês aqui, nosso novo sócio. Bom dia, pessoal. Não vou tomar o tempo, acho que como o Edu já falou, agora tem o coffee break, vocês devem estar ansiosos. Mas é só, de novo, em nome aqui da Avantia e da Crescera, agradecer a presença de todos e dizer que, assim, um pouquinho do que eu ouvi aqui do painel, né? Essa transformação digital é exatamente onde a gente quer ajudar muito a Avantia e o setor, tá? Então, eu acho que tem muita oportunidade e estou, enfim, muito, muito alegre de estar aqui junto com meus novos sócios e vendo esse evento. Parabéns, gente. Bom evento. Agradecemos aos nossos palestrantes aqui. Vamos dar um intervalo de 15 minutos, um break. Convido os senhores para conversar com os nossos patrocinadores. Temos uma área à disposição com soluções de CFTV, controle de acesso, tecnologia. Fique à vontade. No final vai ter um sorteio também para os presentes e o stand da Idemia. Para participar do sorteio, eles pedem a gentileza de reconhecer a inteligência, o sem toque ali. Então, por gentileza, participam do stand da Idemia para participar do sorteio no final. Tá bom? Muito obrigado. Intervalo agora. Parabéns.
Obrigado.